Meus irmãos, gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto que está na Epístola aos Efésios, capítulo de número 6. Efésios 6, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 4. Efésios 6, de 1 a 4. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-vos na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Pai, mais uma vez nós nos colocamos na Tua presença em oração. E nesse momento, Pai, depois de termos Te louvado, termos, ó Pai, confessado os nossos pecados, queremos, ó Pai, que o Senhor fale com cada um de nós, Pai. Queremos ouvir a Tua voz, ó Deus, queremos receber o Teu ensino, Pai. Ó Pai, nos exorte, nos admoeste, nos encoraje, Senhor Deus, a fazer aquilo que a Tua palavra nos ordena. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Na semana passada, eu vi numa rede social um casal de irmãos de uma das igrejas presbiterianas lá na minha cidade, Mogi das Cruzes. Esse casal revelando à sua família que ela estava grávida do seu 5º filho. Já pensou? Você com 5 filhos? E a reação no vídeo da família foi uma mistura de alegria com surpresa. Aquele casal que já tinha 4, que já tem 4, agora esperando pelo 5º. E muitas pessoas, especialmente na nossa geração, acharia que isso é loucura, que filhos precisam de planejamento familiar e tudo mais. Mas independentemente do número de filhos que um casal tenha, a Bíblia nos ensina que os filhos são bênção. Os filhos são herança do Senhor. Isso não significa que ter filhos é algo tranquilo, é algo fácil. Pelo contrário, filhos, ser pai, ser mãe, ter filhos, dá trabalho, dá muito trabalho. Custa caro, precisa investir tempo, saúde, dinheiro, se você quiser ter filhos. Mas a nossa cosmovisão, ela não pode ser a mesma daqueles que não amam a Deus, daqueles que pensam que filhos servem apenas para prolongar a família, ou que filhos, quanto menos melhor, ou que filhos só dá trabalho, e se ficar adolescente então, vira o tal do aborrecente. Palavra essa que é completamente contrário ao que as Escrituras ensinam. O fato, meus irmãos, é que os filhos são sim uma grande bênção. Todavia, nós vivemos num mundo quebrado. Num mundo em que os relacionamentos são quebrados. Num mundo em que ter filhos é trabalhoso porque filhos são pecadores. São rebeldes, são desobedientes. Naturalmente eles são assim. Eles nascem assim. E os pais não ficam atrás. Os pais também são pecadores. Os pais são impacientes, os pais se irritam, os pais muitas vezes não têm sabedoria. Essa é a situação no mundo dos relacionamentos entre pais e filhos. Porém, meus irmãos, existe uma chance, uma única chance, dos relacionamentos entre pais e filhos serem relacionamentos sadios. E essa chance é quando pais e filhos são cheios do Espírito Santo.
Se pais e filhos forem enchidos pelo Espírito Santo, certamente, apesar de seus pecados, eles terão um bom relacionamento. Um relacionamento feliz, um relacionamento que agrada a Deus, um relacionamento que traz uma grande alegria às duas partes e a toda a família. E, meus irmãos, é isso que a carta aos Efésios nos ensina, meus irmãos, que os nossos relacionamentos são relacionamentos espirituais, porque os nossos relacionamentos têm como origem o próprio Deus. Nós temos visto desde o mês de janeiro, nós estamos caminhando para o final da exposição em Efésios, agora no mês de junho nós vamos encerrar a exposição aos Efésios. Então, desde janeiro nós temos visto que o nosso relacionamento, ele se originou com o Pai antes da fundação do mundo. Então, antes de nós nos dirigirmos, ou antes do próprio Deus, na pessoa de Paulo, se dirigir a pais e filhos, nós entendemos que existe um relacionamento paternal entre Deus e nós, que foi criado, estabelecido antes da fundação do mundo. Nós somos seus filhos, fomos adotados por Ele, somos irmãos do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. O Espírito Santo nos selou, e o livro de Efésios, a carta aos Efésios, vai nos chamar de filhos da obediência, filhos da luz. E aqui no capítulo 5, o capítulo anterior, que nós encerramos no domingo passado, ele fala exatamente que nós devemos nos encher do Espírito Santo. E quando nós nos enchemos do Espírito Santo, a nossa adoração é controlada pelo Espírito Santo, porque as nossas conversas são conversas bíblicas, os nossos louvores são louvores feitos de coração, nós somos pessoas gratas e nós somos pessoas que se submetem umas às outras no temor do Senhor. Domingo passado nós vimos o primeiro relacionamento. Uma vez que Paulo fala, olha, vocês, Efésios, e nós, Igreja Presbiteriana de Adamantina, nós precisamos nos encher do Espírito Santo, sermos controlados pelo Espírito Santo, não nos embriagarmos com vinho ou com qualquer outra coisa que domine o nosso ser, mas quem domina a nossa vida é o Espírito Santo. Nós devemos buscar esse enchimento no Espírito Santo, porque somente assim nós teremos relacionamentos agradáveis. E Paulo aqui ele vai dar 3 exemplos de relacionamentos. Domingo passado nós vimos do relacionamento matrimonial. Como é possível um casamento ser feliz? Como é possível marido e esposa terem uma vida que agrada a Deus e uma vida agradável um ao outro? Essa possibilidade só existe no Espírito Santo. Depois, Paulo vai falar com os pais e com os filhos. E no domingo que vem, nós veremos o relacionamento profissional entre senhores e servos. Mas olhando para o de hoje, o relacionamento entre pais e filhos, Paulo diz o seguinte no versículo 1: Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Então perceba o seguinte, Paulo aqui ele se dirige primeiro aos filhos. Deveria-se esperar que ele se dirigisse primeiro aos pais. Os pais são mais velhos, os pais são adultos, os pais que estão na posição de autoridade. Mas se você perceber, nos 3 relacionamentos que Paulo cita, ele se dirige primeiro a quem está na posição de submissão e depois a quem está na posição de autoridade. Então, domingo passado nós vimos que Paulo ele se dirigiu primeiro às mulheres. E no domingo que vem nós vamos ver no versículo 5 que Paulo vai se dirigir primeiro aos servos e aqui hoje primeiro aos filhos. Por quê? Porque eram justamente as 3 classes que eram menosprezadas pela sociedade da época. Nós vimos no domingo passado que a cultura judaica, a cultura grega e a cultura romana desprezavam as mulheres. E isso não era diferente com as crianças. Nos tempos de Paulo, meus irmãos, as crianças elas eram evitadas, as crianças elas eram ignoradas, as crianças elas eram menosprezadas. Criança não tinha valor algum, criança não era nem gente, nem considerado gente.
por muitas pessoas da cultura dominante, da cultura romana. E Paulo aqui, meus irmãos, ele está se dirigindo a filhos pequenos. Como é que nós sabemos disso? A palavra aqui é filhos. Bom, no português a palavra é filhos, mas na língua grega existem duas palavras que se referem a filhos. Uma palavra é a palavra teknon, que não tem nada a ver com tecnologia, e a outra palavra é a palavra huios. Huios, no grego, são filhos adultos. Então, se você é adulto, você é filho. Você tem ou teve seus pais. Todas as pessoas são filhas, tiveram seus pais. Então, é o huios. Jesus, quando se fala que ele é o Filho de Deus, ele é huios. É o filho, é um filho maduro, é um filho adulto, é um filho independente. E teknon? Teknon é aquele filho que mora com os pais e que ainda é dependente dos seus pais. É um filho imaturo. É equivalente, meus irmãos, às crianças e os adolescentes. Naquela época não existia esse conceito de adolescência. Tudo era criança. Até se ficar adulto era considerado criança. Então tudo era teknon. E isso é impressionante, meus irmãos, porque o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, o próprio Deus, ele tem uma preocupação toda especial com as crianças, com os adolescentes, com os pequenos. Ao contrário daquela sociedade que menosprezava as crianças e adolescentes, Deus, ele tem em alta conta os pequeninos. Deus, ele valoriza, ele cuida, ele ama os pequeninos, as crianças, porque eles fazem parte da igreja. Então, crianças que estão aqui presentes, adolescentes, que são crianças também, aos olhos de Deus, adolescente não gosta de ouvir isso, mas Deus se dirige a vocês. Deus está falando com vocês, então prestem atenção. Charles Spurgeon, famoso pastor batista do século XIX, ele escreveu que a obediência e a fé estão em um mesmo pacote. Se vocês confiam em Jesus, vocês obedecerão a Jesus. Se vocês obedecerem a Jesus, então obedecerão aos seus pais. É isso que Spurgeon fala. Então, filhos, se vocês amam a Jesus, se vocês confiam em Jesus, consequentemente, vocês vão amar e obedecer seus pais. Um filho que ama a Deus, ele vai ser obediente aos seus pais. E, meus irmãos, nós sabemos que amor tem tudo a ver com obediência. João 14, 21, a parte A, eu vou ler na versão NVT, que diz assim: Jesus falando, aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. Então, aqueles que obedecem a Jesus são os que amam a Jesus. Então, filhos, prestem bem atenção. Se vocês dizem que amam a Jesus, vocês vão obedecer a palavra de Jesus. E a palavra de Jesus, a palavra de Deus, diz: obedecei a vossos pais. Obedecei a vossos pais. E como que deve ser essa obediência? Porque a obediência, ela pode ser de duas formas diferentes. Nem todo filho obediente, nem toda obediência é uma obediência que agrada a Deus. Você pode ser um filho obediente e ainda assim desagradar a Deus. Paulo então explica isso nos versículos 2 e 3, quando ele diz: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então Paulo, ele explica como deve ser a obediência dos filhos aos pais, citando o quinto mandamento. O quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe. E o que é honrar? Vamos a outro pastor famoso, John MacArthur. Ele explica que a honra é a atitude por trás do ato. A obediência é o ato e a honra é a atitude. Quem obedece sem honrar é um hipócrita. Como assim? Bom, vou tentar ser de uma maneira mais lúdica, para que todos entendam, inclusive as crianças. Quem obedece honrando, obedece de bom grado, obedece com alegria, obedece sem fazer cara feia,
obedece sem pisar duro, obedece sem gritar. Honrar é isso. A obediência é o ato, a honra é aquilo, é o sentimento que está por trás do ato. Então um filho que obedece, mas obedece resmungando, gritando, chiando, pisando duro, reclamando, esse filho ele pode até ser obediente, mas ele não vai honrar os seus pais, não vai reconhecer que aquilo que os seus pais estão mandando ele fazer é o melhor para eles e agrada a Deus. Ao contrário, o filho que obedece e que honra, que obedece aos pais e que honra aos pais, é aquele filho que vai obedecer também, mas vai obedecer com alegria, vai obedecer compreendendo que a ordem dos pais é o melhor para o próprio filho e agrada a Deus. Um outro pastor, o terceiro pastor também muito conhecido, escritor, chamado Stuart Olyott, ele dá um exemplo. Numa das suas palestras, ele contou a história de um pai que tinha duas filhas, igual a mim. Só que essas duas filhas, eles tinham um piano em casa e as duas tinham que treinar piano todos os dias 1 hora. Então o pai chamou a primeira filha e disse: filha, está na hora de você treinar piano. E a primeira filha foi até o piano, sentou-se no piano e com alegria, com leveza, com gratidão, ela tocou aquele piano por mais de 1 hora. Aquilo foi tão bom para ela, porque ela obedeceu ao pai e honrou, porque ela sabia que aquilo que o pai estava mandando ela fazer era o melhor para ela e honrava a Deus. Terminou a primeira filha, o pai chamou a segunda filha e deu a mesma ordem: treine piano 1 hora. A segunda filha chegou no piano, sentou brava no piano, começou a martelar o piano e com 10 minutos ela virou para o pai e falou assim: já acabou? Já deu 1 hora? Ela não aguentava mais, mas ela voltou para o piano, ela martelava aquele piano com raiva, por 1 hora ela terminou então. Percebam o seguinte, as duas filhas obedeceram o pai, as duas treinaram piano por 1 hora, mas a atitude por trás da obediência que demonstra a honra. Então, filhos, quando forem obedecer seus pais, obedeçam com honra, obedeçam de bom grado, obedeçam com alegria, obedeçam com gratidão. E vale isso para nós adultos também. Sempre lembrando, nós temos um pai, nós temos Deus. E como é que nós obedecemos a palavra de Deus? Como é que nós obedecemos os mandamentos do Senhor? Como é que nós obedecemos as ordens de Deus na sua palavra? Com bom grado ou de cara emburrada? Porque o sentimento por trás da nossa obediência é que vai demonstrar se nós honramos ou não honramos a Deus. E os filhos se honram ou não honram aos seus pais. Por quê? Porque os filhos que honram, existe uma promessa. Não basta você ser um filho obediente. Lembra? Se você obedecer de cara fechada, emburrada, resmungando, você vai até obedecer, mas você não vai honrar. E quem honra tem uma promessa no versículo 3, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. As crianças sabem que quem obedece é feliz. Quem obedece é feliz. Quem obedece vai ter uma vida boa, uma vida alegre, e a Bíblia diz uma vida longa. A Bíblia não está dizendo que todas as pessoas, todos os filhos que honram aos pais vão ter vida longa. Acontece de filhos obedientes, filhos que honram os pais, morrerem jovens. Isso pode acontecer, é possível que isso aconteça, apesar de ser a exceção. Mas o que o texto está nos ensinando? O que o mandamento está nos ensinando, meus irmãos? Que filhos obedientes, filhos que honram os pais, eles se afastam daquilo que pode lhes trazer a morte. Filhos obedientes se afastam dos vícios, da mentira, da violência, dos abusos, da desobediência às leis, da prostituição. Ou seja, um filho que é obediente, que honra seus pais, ele vai se guardar, ele vai se afastar, se proteger de tudo aquilo que pode tirar cedo a sua vida. Ele preserva a sua vida, ele cuida da sua vida, porque ele obedece, ele honra seus pais. Qual é a consequência? Vida longa.
Esse é o padrão, essa é a promessa, meus irmãos. Por isso que nós precisamos nos lembrar que isso precisa ser ensinado. Como eu falei na introdução, crianças são pecadoras, elas nascem pecadoras, elas são geradas pecadoras. Nós vimos isso no Salmo 51, na leitura, na liturgia. Davi lhe disse assim: em pecado me concebeu minha mãe. Ou seja, o feto está no ventre materno, ele ainda não pecou, ele ainda não cometeu um pecado, mas ele já é um pecador. Incrível isso! Ele não pecou ainda, ele nem nasceu, mas ele, na sua concepção, ele já é um pecador. Por quê? Porque aquela criança é um filho de pecadores. Sua mãe e seu pai são pecadores. Aquela criança é um filho de Adão, carrega o castigo de Adão nos seus genes. Então, não espere que a criança ela nasça e ela cresça de uma maneira santa e perfeita se ela não for ensinada. Por isso os pais precisam ser cheios do Espírito Santo e ensinarem seus filhos. Como diz aqui no versículo 4, e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Veja bem, meus irmãos, olha como que Paulo inicia esse versículo 4. Preste bem atenção, o verbo que ele usa, ele diz, vós pais não provoqueis os vossos filhos da ira. Existem pais provocadores, pais que mais fazem mal aos seus filhos do que bem, pais que são pedra de tropeço. Aí você fala, pastor, mas isso é coisa de pai incrédulo. Mas peraí, mas Paulo está escrevendo para crente aqui, Paulo está escrevendo para uma igreja, para os pais da igreja de Éfeso, e isso aqui foi inspirado, ou seja, vale para os pais de toda a igreja, de todas as épocas, de todos os lugares. Todos nós pais, lembra que eu falei, os filhos são pecadores? Os pais também. Aliás, os filhos são pecadores porque os pais são. Então nós pais, agora Paulo dirige-se a nós que somos pais, nós pais corremos o risco de cometer isso aqui, provocar os nossos filhos à ira. E pais irados geram filhos irados. Pais impacientes geram filhos impacientes. Pais que gritam com seus filhos vão ensinar seus filhos a gritarem também. Pais amargurados vão ensinar seus filhos a terem mágoa também. E meus irmãos, quantos adultos, falando em amargura, quantos adultos carregam mágoa no seu coração, amargura no seu coração por causa dos pais? Quantos tiveram uma educação difícil, tiveram pais severos, tiveram pais ausentes, tiveram pais difíceis, pais que não deram uma educação bíblica? E essas pessoas cresceram e elas são amarguradas, têm mágoa dos seus pais. E meus irmãos, isso é duro, isso é difícil. Pessoas gastam dinheiro com terapias humanistas que não resolvem, pessoas tomam medicamentos e aquilo não resolve, e essas pessoas elas se arrastam a vida inteira com a amargura dos seus pais. O que a Bíblia nos ensina, meus irmãos? A Bíblia nos ensina o caminho do perdão. Não tem outro caminho. Guardar a amargura do coração por pais que não deram uma educação bíblica só vai prejudicar o próprio filho. Aqui em Efésios mesmo, no capítulo 4, versículos 31 e 32, Paulo já tinha falado isso. Olha lá, Efésios 4, 31 e 32 diz: longe de vós, o quê? Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias, bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então, mesmo que você na sua infância tenha tido uma infância em que os seus pais, ou um deles,
te provocava a ira, te trazia mal, te deu uma criação ruim, perdoe. Não tem outra alternativa. Deus não te dá outra alternativa, a não ser a alternativa do perdão. Longe de vós, ou seja, jogue no lixo a amargura, jogue no lixo a mágoa, jogue no lixo aquilo que porventura você carrega por toda a sua vida e perdoe, e perdoe. Meus irmãos, como é difícil, né, ser família, como é difícil ser pai, como é difícil ser mãe, como é difícil ser filhos. Mas, meus irmãos, as famílias são bênçãos, pais são bênçãos, filhos são bênçãos, por isso eles precisam ser treinados. Como eu falei, naquela ocasião que Paulo escreveu, aquela sociedade, ela menosprezava as crianças. E de fato, naquela sociedade, os pais eram severos. Os pais gritavam, os pais agrediam seus filhos. Os pais abusavam dos seus filhos naquela sociedade romana que Paulo escreveu o texto aos Efésios. Mas hoje em dia, meus irmãos, a coisa não é diferente. Pais de hoje em dia, eles são impacientes, não dão conta. E o que acontece hoje em dia, meus irmãos, que a gente vê muito comumente? Filhos, desde a tenra idade, sendo hipnotizados por desenhos ultra coloridos, desde a tela de um celular até aquelas telas enormes de TV 4K de dezenas e dezenas de polegadas. Você já viu? A criança fica ali hipnotizada com aquelas cores que doem os olhos, de tão fortes que são as cores daqueles desenhos. Porque os pais não têm paciência com os seus filhos, meus irmãos. E criança, como eu falei, dá trabalho. Dá trabalho para os pais precisam ter paciência, os pais precisam ter sabedoria, os pais precisam do Espírito Santo. Não somente os pais, mas toda a igreja. Estende-se à igreja também, meus irmãos. Toda a igreja é um apoio aos pais. Quem educa os filhos são os pais. Não pode se terceirizar a educação dos filhos. São os pais que devem criar os filhos, versículo 4, parte B, na disciplina e na admoestação do Senhor. O que significa criar aqui? Essa palavra criar significa treinamento. Treinar. Paulo está falando aqui o seguinte: treinai-os. Você já treinou alguma coisa? Alguns aqui fazem musculação. Eu estou lá dando as minhas braçadas de segunda a quinta. Você já treinou alguma atividade física? Os meninos aqui que tocam instrumentos, treino. E às vezes você erra, às vezes você toca uma nota errada, mas treino. É isso que se faz com os filhos, meus irmãos. É isso que os pais fazem com os filhos. Não é da noite para o dia que os filhos serão filhos obedientes, mas devem ser criados, ou seja, treinados na disciplina e na admoestação do Senhor. E é interessante, meus irmãos, que esse treinamento é um treinamento duro. Vão ter momentos que os filhos não ficarão contentes, não ficarão felizes com o treinamento que os seus pais vão dar. O pastor Augusto Nicodemos, ele disse o seguinte, que os pais, eles devem dar ordens aos seus filhos, mesmo que eles fiquem contrariados. Ser pai é administrar conflito. Ou seja, às vezes os pais não querem ensinar certas coisas para os seus filhos no receio de que o filho não vai gostar, o filho vai ficar bravo, o filho vai se jogar no chão e por aí. Então, para que isso não aconteça, então eu não vou ensinar isso para o meu filho. Então, por exemplo, meu filho vai lavar a louça. Então eu sei que ele vai emburrado, eu sei que ele não vai lavar, eu sei que ele vai chiar, vai gritar, então deixa que eu lavo. Será que esse é o melhor caminho? Como disse Augusto Nicodemos, ser pai é administrar conflitos. E às vezes haverá conflitos, são duas partes pecadoras. Um pai, uma mãe ensinando o filho a fazer aquilo que é certo, e um filho não querendo fazer aquilo que é certo, porque ele é pecador. Mas mesmo assim deve haver insistência, meus irmãos, porque senão nós vamos criar pequenos tiranos que não aceitam ouvir não. E quantos são os profissionais da educação, professores, diretores,
que sofrem com crianças tiranas, não aceitam não, porque não foram treinadas em casa a ouvir não. Não é assim que Deus nos treina? Não é assim que Deus nos educa, meus irmãos? Às vezes nós ouvimos não de Deus. Às vezes Deus fala assim, não te dou, a minha graça te basta. E da mesma forma como Deus nos trata como seus filhos, os pais devem tratar os seus filhos, meus irmãos. As crianças, elas não nascem disciplinadas. As crianças, elas precisam de treinamento. Disciplina, que essa palavra disciplina, uma outra tradução para ela no grego seria correção. E correção é uma palavra fora de moda nos nossos dias. A correção ela deve ser feita de que maneira? A correção ela é feita de maneira, primeiro, verbal. Então você corrige o seu filho falando com ele, chamando a atenção dele. Segundo tipo de correção é algum tipo de castigo, privando o seu filho de alguma coisa, fazendo com que o seu filho perca algum tipo de privilégio. E para desespero da geração woke, pós-moderna, a Bíblia ensina também a correção física, dependendo do caso. A vara, às vezes, ela é necessária. Leia o livro de Provérbios. Tem vários versículos mostrando isso. Hebreus, capítulo 12, versículos 5 e 6, vai dizer o seguinte, falando do nosso relacionamento com Deus, o Pai: e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaios quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita. Olha que palavra forte, açoita a todo filho a quem recebe. Meus irmãos, isso é prova de amor. O Senhor, ele corrige o filho a quem ama. Pais que amam seus filhos, eles vão criar seus filhos na disciplina do Senhor, e às vezes será necessário correção. E às vezes, dependendo do caso, dependendo da idade, a correção precisará ser uma correção física, por mais doloroso que seja, não somente no filho, no pai também. É claro, meus irmãos, que quando a Bíblia nos ensina nesse tipo de correção, isso não é violência. Correção física não é sinônimo de violência física. Porque se houver a violência, vamos criar filhos traumatizados, filhos amargurados com os pais. Um destes filhos, você nem imagina quem foi, Martinho Lutero. Martinho Lutero guardava uma amargura muito grande no seu coração do seu pai. Porque o seu pai foi um pai violento, foi rigoroso, foi cruel. A tal ponto que Martinho Lutero tinha dificuldade em orar Pai Nosso. Para Martinho Lutero, a palavra pai era sinônimo de violência. Então ele teve dificuldade de assimilar, de aprender que Deus é Pai. Por isso Martinho Lutero, mais tarde, ele escreveu o seguinte, ele disse assim: poupe a vara e estrague a criança. Isso é verdade. Mas ao lado da vara, guarde uma maçã para dar-lhe quando ele tiver agido bem. Martinho Lutero, ele era sim favorável à correção física com a vara. Ele fala, olha, se você não usar a vara, você vai estragar a criança. Texto de Provérbios ele está citando. Mas coloca uma maçã ao lado da vara, para quando o filho obedecer, você o presenteá-lo, você o recompensá-lo. É isso, meus irmãos, que deve ser feito. Por quê? Porque nós somos representantes de Deus. Os pais representam a Deus. Nós vimos hoje de manhã, inclusive uma parte da aula está ali no quadro ainda, não foi apagado. Nós vimos hoje de manhã no estudo da Confissão de Fé, na escola dominical, a respeito do capítulo 19 da Confissão de Fé, a lei de Deus. E, meus irmãos, Deus colocou sobre nós autoridades a serem obedecidas. Esse mandamento, o quinto mandamento, é um princípio de obediência às autoridades. Toda a autoridade foi instituída por Deus. E qual é a primeira autoridade na vida de uma pessoa? Os pais. Então, pais, prestem bem atenção. Vocês precisam ensinar seus filhos. Nós, eu me incluo, nós devemos ensinar nossos filhos porque nós somos representantes de Deus.
Você não está falando a sua vontade. Você não está ensinando o seu querer. Você não está ali dizendo o seu desejo pessoal. Mas tudo aquilo que nós ensinamos os nossos filhos, veja, ele fala, a disciplina é de demonstração do Senhor. É a palavra de Deus, porque nós somos representantes de Deus. E vocês, filhos, devem obedecer exatamente pelo mesmo motivo. Porque os pais representam Deus na vida de vocês. Os pais foram colocados na vida de vocês como representação do próprio Deus na casa de vocês. Os pais não são Deus, mas representam Deus. Independentemente se os pais sejam crentes ou não, que é um outro detalhe. Aqui o texto, meus irmãos, os verbos, eles estão naquele tempo do grego do presente, que é algo contínuo. Ou seja, o filho não deve obedecer seu pai e sua mãe apenas se ele for crente, apenas se ele agir de maneira justa, mas sempre, constantemente, mesmo que o pai seja um incrédulo, ou mesmo que o pai seja um crente, mas por algum momento esteja pecando. Filhos são obedientes aos pais, porque os pais representam o próprio Deus, meus queridos irmãos. Como eu disse, ser família é complicado. Porque nós somos pecadores, nós somos quebrados. Mas é um grande privilégio, é uma grande bênção. Como que nós podemos concluir? Com algumas considerações finais. Primeiro, filhos, louve a Deus pela vida dos seus pais. Eles são imperfeitos, sim. São pecadores, sim. Mas foi Deus quem colocou os seus pais na vida de vocês. Ore pelos seus pais. Honre seus pais. E você aprendeu o que é honrar. Honrar é você obedecer com alegria. Obedecer de bom grado. Pais, orem pelos seus filhos. Nós temos o privilégio de sermos presbiterianos. Como presbiterianos que somos, nós cremos na aliança. Como crendo na aliança, nós trazemos os nossos filhos ao batismo. E você que trouxe os seus filhos ao batismo, você fez alguns votos, você se lembra? Você prometeu orar pelos seus filhos e com os seus filhos. Você prometeu ler a Bíblia com os seus filhos. Você prometeu trazer seus filhos à casa do Senhor. Então, façam isso, pais. Não deixem seus filhos em casa. Ensinem seus filhos a orar, ensinem seus filhos a lerem a Bíblia. Se eles ainda não têm a Bíblia e são alfabetizados, deem uma Bíblia para eles. Incentive-os a trazer a Bíblia, incentive-os a cultuar ao Senhor, incentive-os a serem filhos e filhas obedientes ao Senhor. Porque a obediência é, em última instância, ao Senhor. Igreja em geral, independente de se são pais, se não são, se os seus filhos já cresceram, já saíram de casa ou não, a igreja deve amar as famílias. Nós somos uma só família, nós somos um só corpo, o corpo de Cristo, formado por várias famílias nucleares. Então a família deve amar e dar toda a condição para que as famílias tenham uma vida tranquila e agradável no nosso meio. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: quem educa são os pais, sim, mas a igreja oferece o suporte. A igreja oferece o auxílio na educação dos filhos. A igreja observa quando um pai e uma mãe está tendo alguma dificuldade com os filhos e a igreja vai lá e ajuda aqueles pais. A igreja observa quando uma família tem alguma carência, a igreja ajuda essa família. E carência aqui, não estou falando só de carência material, mas qualquer tipo de carência. Qualquer coisa que a igreja, às vezes quando eu falo igreja, não estou falando de instituição, estou falando de você, de cada um de nós. Não é esperar pelo conselho, pela junta, por uma sociedade interna, é você. Você observou, aquela família tem alguma necessidade, alguma carência, eu posso ajudar em alguma coisa, eu posso segurar aquela criança, eu posso cuidar daquele filho, eu posso fazer alguma coisa por aquela família, então eu vou socorrê-los, porque nós somos igreja, nós somos família. E como eu falei no domingo passado, meus irmãos, assim como toda igreja deve orar pelos casais da igreja, toda igreja deve orar e interceder pelos pais e pelos filhos. Uma igreja com crianças é uma igreja abençoada. Uma igreja com crianças é uma igreja viva.
Você já prestou atenção quantas crianças tem na nossa igreja, quantos adolescentes na nossa igreja? Poderia ter mais, ou poderia? O que será da nossa igreja daqui a 30 anos? Quando muitos de nós estaremos na glória? Daqui a 50 anos? Daqui a 70 anos? Uma igreja que não tem criança é uma igreja que caminha para a morte. Uma igreja que tem criança é uma igreja que está florescendo, que está crescendo. Por isso, ore pelas crianças, ore pelos casais, ore por aqueles que casaram e não têm filho ainda. Tenham filhos! Nós vimos hoje de manhã, crescei-vos e multiplicais, tenham filhos, muitos filhos. Como aquele casal que eu falei no início do sermão, se for possível 5, compre uma van, compre um SUV, você encher de filhos, para que assim, meus irmãos, a glória de Deus seja manifestada na vida de nossas famílias. Que Ele nos abençoe, meus irmãos. Amém.